Seja bem-vindo a essa live. Eu sou a Ana Zanata e hoje eu vou conversar com a Ana Carolina Santana sobre pós-graduação para engenheiros e eu estou muito ansiosa para compartilhar isso porque eu sei que muita gente tem dúvidas com relação à pós-graduação, não sabe qual a diferença entre especialização e mestrado. Então nós recebemos algumas perguntas que nós vamos responder aqui na live. Certo? Oi! Seja Oi, bem-vinda. boa noite. Boa Obrigada noite. pelo convite, por ter topado fazer essa live comigo. Oh, é uma honra. Vou me apresentar, né? Acho que, não, como tem gente que lhe segue, meu nome é Ana Carolina Santana. Eu tenho formação na área de engenharia de energia, tenho uma pós-graduação na área de energias renováveis e atualmente ingressei no mestrado de engenharia elétrica no Rio Grande do Sul. Foi na área de energia e área de sistemas de potência. Acabei conhecendo a Ana pelo Instagram, né? Esse e-mail, que é muito legal, essa questão desse network que aproxima a gente. Eu estou aqui no Nordeste, ela do Rio Grande do Sul, e a gente acabou descobrindo que nós vamos ter ela, o co-orientador dela, e o meu orientador em comum. Então, a gente foi se aproximando, conversando, e quando eu postei no Instagram que passei em engenharia elétrica, no mestrado de engenharia elétrica, muita gente veio falar comigo para saber como é que funcionava. Aí eu conversei com a Ana e ela topou fazer essa live. Você apresenta também, Ana, para o pessoal aqui te conhecer. Sim, eu vou me apresentar para os seguidores da Ana Carolina. Eu sou a Ana Paula Zanata, eu sou engenheira eletricista, eu fiz mestrado em engenharia elétrica e agora eu faço doutorado em engenharia elétrica. E como a Carol falou, o meu co-orientador é o orientador dela. Então, nós temos essas coincidências, assim, e é muito legal, porque o Brasil é gigante e a gente acabou se encontrando. Então, acho que a ideia principal foi justamente pelo fato de eu ter postado e surgiram algumas dúvidas, né? Principalmente, assim, essa questão da diferença do que é uma pós-graduação. O que é uma pós-graduação? Acho que a primeira pergunta seria essa. O que é que diferencia ela para uma graduação? Se quiser, pode começar, Ana. Então, quando a gente está fazendo lá primeiro grau, segundo grau, aí terceiro grau, né? Lembra, antigamente era esse o nome. E aí não existe quarto grau, né? E, na verdade, o que existe são cursos que pessoas que já têm o terceiro grau podem fazer. Mas aí nunca a gente vai ter quarto grau, quinto grau, assim por diante, né? E aí qualquer curso regulamentado pelo MEC que vai te dar um certificado ou um diploma é considerado uma pós-graduação. Então, assim, eu não vou fazer um curso, sei lá, entendeu? No final de semana ali, com um curso online ali, que, tipo, qualquer pessoa tá dando curso e tal. E isso não é uma pós-graduação, né? Tem que ser um curso regulamentado pelo MEC, reconhecido e tudo mais. Uma das primeiras perguntas foi assim, o que isso pode trazer de diferencial? Eu vou tentar complementar um pouco. Como eu falei no comecinho, pode ser que não tenham escutado antes, assim, o pessoal está entrando agora. Eu fiz a primeira pós-graduação, foi na área de energias renováveis, porque eu fiz o curso de engenharia de energia, mas me identifiquei bastante com o mercado do setor de renováveis e acabei buscando fazer. Estava na pandemia, surgiu uma oportunidade, vi que a faculdade era uma boa faculdade, tinha uma certa reputação, bem avaliada pelos alunos, então eu disse, não, vou fazer, porque já me identifiquei, tive o processo de identificação durante a graduação, soube o que eu queria, tive o contato no estágio, tive um contato no emprego, então assim, não, vou fazer, vamos dar essa continuidade. É até um ponto que a gente conversou um pouco hoje, mais cedo, né? Falou sobre essas questões, os conselhos que a gente dá. Você pode fazer uma pós-graduação durante a graduação. Se você tiver mais ou menos 80% da carga horária cumprida, o MEC te permite fazer isso. Mas eu e a Ana, a gente não concorda muito. Não sei se você quer colocar os seus pontos, Ana, explicar o porquê. Eu sei que é muito comum as pessoas, eu me formei e aí agora o que eu vou fazer da minha vida? Então não consegui emprego, não passei no concurso, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pós. Aí as pessoas falam assim, vou fazer uma pós, né?
E aí se inscreve na primeira que aparece, nem sabe direito o que é o assunto, nunca trabalhou naquela área. E então, assim, esse tipo de coisa não é interessante. Ah, se a pessoa já trabalhou naquela área, se a pessoa já tem alguma experiência, já conhece aquilo, eu quero trabalhar com energias renováveis. Aí, beleza, vai lá e faz a pós-graduação em energias renováveis. Eu quero trabalhar com gestão de projetos. Vai lá e faz a pós-graduação em gestão de projetos. Mas, assim, a pessoa, eu vou ver, porque de repente eu vou gostar. Porque eu senti falta disso na faculdade, vou lá, vou estudar isso. Sabe, eu acho que vai dar mais obesidade mental e a pessoa não vai conseguir se desenvolver, sabe? Como, como você falou, eu vou ver o que é que eu faço. Das coincidências, né, que eu já acompanhava a Ana, mas um amigo que eu já acompanhava, mas ele falava, é muito legal, a gente trocava essa carteirinha de mandar assuntos que a gente conhece. Aí, quando eu vi mestranda o Rio Grande do Sul, eu estava, não foi tipo no final de semana que eu estava submetendo a inscrição, né? Aí eu disse, quando a gente começou a conversar, ela falou, não, porque eu sou doutoranda no Rio Grande do Sul. Aí eu tinha qual área? Ela, sistemas de potência, energia. Então, acho que, inclusive, uma das perguntas que tem o que questionaram bastante, meu Deus, como é que escolhe essa área? Como é que a gente escolhe? Qual orientador? Como encontrar de tantas opções? Porque, por exemplo, são várias universidades, né? Tem estado que tem 3, 4, 5. Então eu disse, caramba, eu acho que isso realmente é um ponto muito importante. Vamos lá. Assim, pelo menos como eu cheguei, vou tentar explorar esse ponto. Eu acho que é o principal ponto. Durante o meu TCC, que eu escolhi com bastante calma, me programei 1 ano para escolher o tema, né? Escolhi 1 ano. Um conselho que eu dou, escolha uma área de identificação, porque isso pode fazer o que me ajudou a escolher a área de identificação do mestrado. Então, faz com calma. Foi quando eu estava procurando as referências bibliográficas lá no Google Acadêmico, uma diquinha para quem está na área de pesquisa. Eu comecei a pesquisar coisas referentes ao tema. E eu lembro que eu vi um TCC na área de inserção de postos de recargas elétricas, essa questão da inserção do impacto, como é que seria. E cheguei num TCC do Rio Grande do Sul e vi o orientador, o professor Roberto, e eu disse, não, legal, vou pesquisar esse orientador, porque se ele orientou alguém da área, ele deve ter alguma experiência. E comecei a pesquisar e vi que ele tinha pesquisas, né, estudos, os últimos grupos de pesquisa dele, estudam exatamente a área que eu pretendo seguir dentro da carreira acadêmica, e eu disse, não, acho que é por aí. Então, assim, como eu encontrei? Acho que a minha foi a procura, né? Porque você vai ter opção, de todo jeito. Cada mestrado, cada programa, ele funciona de uma forma independente. A Ana pode explicar um pouco melhor, ela está há mais tempo que eu nisso. Eu acho que isso de, eu vou escolher um mestrado, um doutorado, né? Desde o TCC e tudo, a gente tem que fazer algo que a gente goste. E aí, a minha escolha foi justamente, o que eu gosto, tá? Onde tem programas de pós-graduação que eu gosto desse assunto, que tem professores que pesquisam esse assunto. E aí eu vou fuçando. E uma coisa que, assim, é muito importante na pós-graduação, pode talvez não impactar tanto em outras questões, mas mestrado e doutorado é importante olhar a avaliação da CAPES. E assim, o programa que eu tô, que a Ana Carolina tá agora, é CAP 6, né? E que é muito bom, assim, tem só 2, eu acho, no Brasil inteiro, que são CAP 7. E aí 6 é muito bom, sabe? E o que isso impacta, assim, mas não sei o quê. Tipo, eu tenho professor bom no CAPES 4 também. Só que não é só a questão de ter professor bom, é a questão de ter bolsa, a questão de ter recurso para comprar equipamento e tudo mais. Então, o meu conselho, quem quer fazer mestrado e doutorado, procura um mestrado ou doutorado que tenha uma avaliação muito boa na CAPES. O máximo que tu conseguir passar. Porque não é só, tem um professor lá, não é só o professor ali, sabe? Às vezes até a pessoa tem muita vontade, tem muito interesse naquele assunto, quer trabalhar, só que aí não tem recurso, porque o governo manda mais recurso para quem tem essas avaliações melhores, e inclui as particulares. Tipo, tem várias particulares que são CAP 5, CAP 6, sabe? Então, essa avaliação impacta também as particulares, não é um negócio de Universidade Federal. E isso que a Carol fez, de procurar os professores na internet, isso é bem legal. Até eu brinco, né, que a gente tem que stalkear os professores.
E aí, assim, onde é que a gente vai stalkear os professores? Tem alguns que usam o LinkedIn, mas os mais velhos não usam nem LinkedIn. Então, tu vai stalkear onde? No Google Acadêmico e no Lattes. Porque dá para pesquisar lá, tipo, pelas palavras-chave, enfim. Então, tu vai ficar pesquisando no Lattes. Onde é que estão esses professores que pesquisam as coisas que tu tem interesse. Aí, assim, tem o ResearchGate também, que é interessante. Aí a gente tem que stalkear os professores. Aí quando tu acha um interessante, tu começa a ver todos os artigos dele, daí ele pesquisa em parceria com outras pessoas, aí vê o que as outras pessoas estão pesquisando. É engraçado, assim, porque é um mundo à parte, né? Esse negócio que às vezes a gente fala, vamos stalkear, né? Uma pessoa que a gente tá de olho aí para namorar. Não, a gente tem que stalkear os possíveis futuros orientadores. Bom, eu fui bem uma stalker mesmo, né? Eu fui procurar uma coisa do TCC, aí vi o orientador assim, vamos aqui ver uma coisa. E não, realmente vi, gostei. Mas assim, outra pergunta assim que tinham mandado, que eu comentei no trabalho, e eu falei que procurei, porque assim, alguns amigos terminaram a faculdade antes de mim e infelizmente não conseguiram bolsa. Aí fizeram assim, mestrado com nota 3, 4, 5. Então, assim, uma pergunta foi, tá, mas como é que eu sei que eu vou conseguir bolsa? Essa é uma pergunta. Aí, assim, eu disse, ó, a ideia é você procurar programas que tenham notas mais elevadas, porque programas com nota mais elevada são programas melhores avaliados. Então, se são melhores avaliados, maior produtividade, vai ter um maior envio de recursos para esse programa. Então, vamos lá, a gente tem um programa nota 3, que com certeza tem professores muito bons, vai ter menos recurso do que um programa nota 6. Então, sim, como eu pelo menos para mim, eu defini muito o que a área que eu queria. Então, assim, eu sabia que não tinha aqui em Alagoas, né? Até minha mãe brinca, né? Minha filha, por que o mais difícil sempre? Eu disse, mãe, não tem aqui, não tem. Então, eu sabia que ia embora. E não é toda a família que tem condição de mandar um filho para outra cidade, né? E bancar. Você sabe como é. sim. Moradia, há mais de 10 anos nessa função. Alimentação, extra, energia, produção científica, porque você precisa ter uma produção científica dentro da universidade. Você também fez essa mudança, né? De você não era na mesma cidade que você fez o mestrado e o doutorado. Então, sim, assim, acho que são esses pontos. Mas e a bolsa de mestrado é R$1.500, né? Imagina viver numa capital com R$1.500 em 2022. Tipo, eu acho que faz mais de 20 anos que essa bolsa não é reajustada, sabe? Não, são anos, assim, de reajuste. Inclusive, durante a banca do processo da URGS, os professores falaram, não é porque a gente se preocupa, né? Porque o que acontece? Você está vindo do outro lado do país. Você está literalmente numa ponta e a gente está vindo do outra. Tem as questões do clima, que muda totalmente, não é a mesma coisa. E questão de adaptação, porque você vai estar longe da sua família. E a bolsa está desatualizada. Porque Rio Grande do Sul, a Porto Alegre não é uma capital barata, tá? Então, assim, eu disse, não, eu já vinha me organizando, eu venho guardando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, assim, foi uma das preocupações também da banca falar, não, você vai vir. E vocês acham que o professor com alto desempenho, uma alta produtividade, vai escolher um aluno que chegou lá, caiu de paraquedas, ou aquela coisa de, eu vou ver, terminei de me formar, vou ver o que é que eu vou fazer. E se ele não gostar? Ele vai desistir no meio do caminho? Acaba afetando também o desempenho desse professor que abdicou do teu tempo e poderia ter dado uma chance para uma pessoa que realmente sabia o que queria, né? É uma das questões que a gente fala. Sim. Isso talvez, eu não sei se eu posso complementar, mas a questão de avaliação para entrar no mestrado, no doutorado, às vezes tem alguns programas que tem prova, que aí tem lá uma questão super teórica lá, tem que ficar deduzindo equação. Mas tem vários que não tem prova. Por exemplo, engenharia elétrica na URGS não tem prova. Aí tem avaliação de currículo, tem uma carta lá que tu tem que escrever, dizendo que tu quer entrar. Tem várias coisas assim. E tem a entrevista, né? E aí, assim, na entrevista não precisa saber detalhes técnicos. É claro que talvez, assim, ter um mínimo de noção do assunto, do que os professores pesquisam, é interessante, porque você assim, tu joga lá umas palavras-chave, assim, no meio da entrevista vai chamar atenção.
mas eles nunca vão perguntar lá o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, né? Então, isso que ela falou assim, tu tem como se sustentar em Porto Alegre, sabe? Tipo, tu realmente gosta dessa área de pesquisa? Esse tipo de pergunta é muito mais normal de ter entrevistas do que pergunta técnica, sabe? Então, às vezes tem programa que tem prova, tá? Mas, por exemplo, da URGS, que é CAP 6, não tem prova, tá? Inclusive, essa questão das palavras-chave que você falou agora é mais uma das perguntas, né? Como é esse processo seletivo? Você escolhe o orientador ou ele te escolhe? Eu fui com o orientador em mente, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas uma das dicas que, inclusive, foi a Ana que me deu, porque eu falei, eu tenho uma pessoa, tenho um professor que eu realmente queria muito, eu sei que vai ser, eu seguiria a linha do que eu realmente quero. Porque, às vezes, tem um programa que é como se fosse sorteio, né? Tu faz o processo seletivo, depois tu vê qual vai ser o orientador. No meu caso, eu passei, né, na primeira fase, fui chamada para as entrevistas, e foi uma entrevista para conhecer os orientadores e conversar um pouco das áreas que eu gostava. E nessa brincadeira, o professor falou, e qual é teu TCC? Aí eu falei, né, a área. Aí eu lembrei da Ana, eu disse, vou falar das palavras-chave agora, preciso conquistar ele. Aí eu falei algumas das linhas de pesquisa dele que ele já tinha, com o que eu já tinha no meu TCC também. Então, talvez isso tenha sido um método. Quando você for fazer um processo seletivo, e se você já tiver algum professor em mente, porque tem gente que vai, não, eu vou, lá tem uma linha de pesquisa, tem uma área de concentração, estou aberta a aprender tudo. Mas tem gente que vai mais com uma direção. Eu disse, não, eu queria tal área. Então, eu pesquisei, né, estudei um pouco cada professor que iria compor a banca e falei coisas que realmente eu me identificava. Então, acho que, por exemplo, se tiver um aluno que já vai direcionado para essa linha de pesquisa do professor, pelo menos foi a própria Ana que me orientou, e um aluno que não sabe o que quer, então provavelmente ele vai escolher aquele que já tem um processo de identificação. Eu acho que é isso. Eu já vi alguns programas de pós-graduação que tu entra sem orientador, aí tu faz todas as disciplinas e depois, aí, sei lá, conforme for o teu desempenho, enfim, os professores que tu vai se aproximando, fazendo networking, daí tu decide o teu orientador. Mas eu acho que é importante tu ter desde o início, né, para não ficar ali solto, porque na minha opinião, se tu só fica ali fazendo as cadeiras sem ter orientador, parece que é uma continuação da faculdade, né? Sim. E aí tu não tá ali fazendo um mestrado. Então, na minha opinião, assim é melhor. Mas já vi programas que tu entra e tu fica lá, só fazendo as cadeiras. Daí depois que vai escolher orientador. Se acaba a gente, vamos dizer, vou fazer uma pós-graduação, o que é que diferencia? Tu vai estudar teoricamente o que você quer. Você vai fazer uma pesquisa na área que você quer. Então, entrar para ficar solta não era exatamente o que eu queria. Eu fiz alguns outros processos seletivos e fui com isso bem em mente, né? Inclusive, comecei com a Ana. Eu fiz um esses dias que era algo muito, muito, muito específico. E eu disse, não vou. Eu disse, não vou. Não terminei. Porque eu sabia que eu não ia ter a liberdade de estudar o que eu queria. Então, por que fazer a pós-graduação? É um dos principais perguntas, né? Para você se aprofundar no que você realmente gosta e você se aperfeiçoar profissionalmente. Porque um profissional com aperfeiçoação 2 anos a mais de estudo do que um que não estudou, teoricamente, uma área, então essa seria a diferença. Aí também perguntaram, por que o mestrado e não um MBA? Se você quiser responder. É que assim, e até isso está no post que a gente soltou hoje de tarde, né? Que tem 2 tipos principais de pós-graduação. O lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu seria especialização em MBA, aí tem uns outros MB, alguma coisa lá. Tem MBI, que agora tem lá o pessoal da TI, tem MBA, não sei o quê. Tem várias coisas lá, de economia e tal. Né? Então, assim, por mais que sejam uns nomes bonitos, uns nomes chiques e não sei o quê, é tudo especialização. Aí tu sai, tu vai ter um TCC no final e tu vai ter que apresentar esse TCC e tu vai ganhar um certificado e o título de especialista. Tu não vai ganhar um diploma. E enfim, né? É isso que acontece no MEC. São 2 linhas bem diferentes, né? Às vezes a pessoa acha que tem que fazer especialização para depois fazer mestrado. Não, tu pode sair da graduação e fazer mestrado.
E aí o mestrado e o doutorado é stricto sensu. Porque no mestrado e doutorado a gente estuda realmente o que a gente quiser, sabe? Claro que tem limitações ali, dependendo dos professores que tem na universidade, das disciplinas que são oferecidas e tudo mais. Mas tem muito mais liberdade. Se eu for fazer uma especialização em gestão de projetos, eu e todos os meus outros colegas vão fazer as mesmas cadeiras. Exatamente as mesmas cadeiras, né? E aí no mestrado e doutorado não, sabe? Existe uma certa liberdade para tu construir a tua pesquisa ali, né? E fazer as cadeiras que vão te ajudar no teu trabalho depois. Então são coisas diferentes, né? E eu não sei, né? Tu quer falar depois por ti, mas por mim eu sei que eu quero ser professora, eu quero ser pesquisadora. Isso para mim é o meu objetivo profissional. Então, qual que é o caminho, né? Tem que fazer mestrado e doutorado, sabe? Aí, se a pessoa quiser assim, não, eu quero trabalhar a vida inteira em empresa, sabe? Tipo, talvez esse não seja o teu caminho. Tipo, para mim é porque eu quero ser professora, sabe? Mas aí fala por ti, por que tu foi fazer mestrado, né? Não sei. Então, é como a gente conversou, a gente foi conversando e acabou tendo esse processo de identificação. Por que mestrado? Eu já fiz uma especialização. Realmente você abre um campo de visão, não é totalmente diferente da faculdade, porque é direcionada a problemas profissionais, tá? Esse tem um diferencial. Eu recomendo fazer uma pós-graduação também, tá? Especialização mais um mestrado e doutorado. É uma questão mais de paixão. Eu tive a paixão pelo ensino. Desde que eu me entendo por gente, eu ensino. E durante a graduação eu tive experiência com monitoria, então eu vi, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu acho que se eu falava, tentei trabalhar, gosto muito de trabalhar, gosto de atuar na área profissional, mas é questão de paixão do que você se identifica. Eu acho que você passar o conteúdo, você ensinar, tentar simplificar as coisas que às vezes parecem tão complicadas, são tão simples, né? Como a gente conversou bastante, às vezes quando a gente que faz engenharia, que vai ensinar para o ensino fundamental médio, a gente pensa, caramba, por que não explicaram isso de uma forma tão simples? Então, eu Sim, senti essa necessidade e eu sempre admirei. Acho que família com professores, a gente acaba, não, eu quero isso para minha vida. E porque engenharia elétrica, um dos principais motivos, Nikola Tesla, né? Eu achei fantástico, vi na época pequena, eu disse, não, eu queria entender a eletricidade das coisas, era pelo menos assim, para mim foi. E a área de energia, segui a faculdade, a linha de pesquisa, e eu disse, não, vou ser professora, é o que eu quero. E para ser professora, você tem que fazer um mestrado, doutorado, não tem outro caminho, não tem. sim. Ana, tem uma É, pergunta. sim, da Suelen eu vi, de orientador, escolher orientador da pós, né? Isso. Se Eu acho que até, isso tu pode falar, né? Porque tu fez especialização, né? E, enfim. Aí tu explica então, melhor como é que foi escolher o orientador do TCC da especialização e tal. então, durante a especialização é diferente a proposta, tá? Não existe um professor orientador que vai te acompanhar durante toda a graduação, a pós-graduação. Diferente do meu, por exemplo, do meu pré-mestrado, que o meu professor orientador falou, me ajudou a escolher as matérias para me ajudar com a minha linha de pesquisa, né? Que a gente faz uma pesquisa, a gente tem que produzir artigos e para não fugir daquele tema, porque ele já tem uma experiência, é diferente. Na especialização, você tem, eu posso dizer, você tem tutores que vão poder te ajudar com a matéria, te conduzir melhor, mas é como se fosse um tutor normalmente para cada disciplina. Tem essa proposta. E meu processo seletivo foi totalmente online, foi na pandemia. Foi todo feito online, então esse processo que eu fiz também foi todo online. Se servir, não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas alguns amigos também passaram, fizeram online e foi dessa mesma forma, tá? Tá, mas É, aí depois tu tem que fazer um TCC na especialização, e aí tu tinha um orientador só para esse TCC, ele não ia te tem um acompanhar orientador. Mas durante toda. é bem diferente a proposta. Você faz, tem uma conversa, não é uma orientação, por exemplo, uma coisa semanal, que ele vai lá te dizer se você acha que você está fugindo do tema, porque é uma orientação. Você está aprendendo, né? O mestrado você vai aprender a ser pesquisador, a especialização você está entrando no mercado profissional. Então não tem como Isso. um profissional chegar e te dizer, não, você está indo para o lado profissional errado. Não tem, entendeu? Você está fugindo.
Você vai seguir, ele Sim. vai fazer um documento bem mais simples do que uma monografia, uma tese. É bem mais simples, 20 páginas, 30 páginas no máximo, mas Tem voltado para algumas solução. especializações que fazem só um artigo também, não, Enfim, tem uns que que é tem um menos artigo, páginas ainda. tem um que tem. Eu vi até uma, né? Acho que eu não vou entrar nesse assunto, mas uma pós-graduação que eu vi que se terminava ela em 4 meses. Entendeu? Assim, você pagar todas as matérias que você pagaria em 1 ou 2 anos, e você fazer essas matérias e você ainda fazer um artigo em 4 meses. Eu tenho tendências um pouco em relação a isso, porque como é que uma pessoa que se sacrifica durante 12 meses para aprender, ou até 24 meses, vai fazer isso e vai fazer algo, uma solução? Então, eu tenho algumas Sim, dúvidas, assim. Mas uma dica com relação à pós-graduação é busque programas de referência, tá? Se você quiser realmente ser um profissional que seja um diferencial, que vai dizer, ai, não, eu não tô achando emprego, ou não tenho emprego, ou não me sinto capacitada. É muito mais fácil e simples você chegar e procurar um programa de pós-graduação que tenha referências, que tenha professores que vão te passar, que se esforcem para passar um conteúdo e não, eu posso dizer, tornem a matéria assim, dê a matéria assim. Porque para mim não adianta. Para mim não adianta, né? Para mim, se você não faz uma coisa sem esforço, ou se você realmente não faz o mínimo para conseguir se qualificar, não tem muito o é que fazer. uma coisa que é importante a gente falar que especialização é para quem quer trabalhar no mundo corporativo, né? Talvez assim, quem quer empreender não seja tão válido assim, né? Porque não vai te agregar muito. Mas quem quer trabalhar CLT, PJ, enfim, é bem importante, porque quando alguém vai ser promovido, ou às vezes até um diferencial por ter um conhecimento a mais, tudo isso é importante, né? E aí, então, tem que procurar uma pós-graduação, né, nesse caso de especialização, que seja referência no mercado. Porque uma coisa muito importante da especialização é networking, que tu vai conhecer tanto os professores quanto os colegas que estão no mercado e que vão poder te ajudar de alguma maneira a crescer profissionalmente também. É claro que no mestrado, doutorado também tem networking, enfim. Mas assim, eu quero trabalhar CLT, tu vai lá ter um colega que é, sei lá, de uma multinacional gigante lá, e aí assim ele pode te ajudar de repente, ou fazer alguma parceria, te indicar, alguma coisa assim. Tudo isso pode acontecer. Então, especialização, além do curso, tu tem que ter um networking. E aí, como vai ter um networking bom se tu pegar um curso qualificado, um curso que seja bem reconhecido? Porque aí vai ter outros alunos, outros professores lá, que também são qualificados. Né? E aí, assim, se tu vai pegar uma especialização meia boca, provavelmente, tipo, vai ter um monte de aluno meia boca também e vai ser um networking que não vai funcionar, Até né? porque provavelmente esse tipo de pós-graduação que a gente fala meia boca, você vai fazer, tipo, vamos dizer, 18 matérias em 4 meses e fazer um artigo, um TCC daquilo, referente àquilo, você não vai ter aula ao vivo, tá? Não vai ter aula ao vivo, porque não tem como. Você vai ter aulas gravadas, então você não vai ter esse contato com o professor e com os colegas, então já dificulta bastante. Como é que vai ser esse plantão de dúvida? Ah, responde 2, 3 dias depois. Porque é muito importante essa questão do contato, do ao vivo. Porque a gente conversando aqui, surge uma dúvida, eu vou, jogo para Ana, a Ana já joga outra. Então, essa troca profissional é algo extremamente importante. Então, por isso que eu falo, tenha muito cuidado com a pós-graduação, procura referências, se possível, tente entrar em contato com quem já fez esse programa ou alguém da área, porque isso é algo extremamente importante. Isso. E E tem então, uma assim, pergunta essas de 4 meses sem condições, né? Tipo, assim, eu acho que no mínimo um ano tem que ser. De 1 a 2 anos eu acho que dá para confiar, né? Tem uma pergunta aqui. Quais dicas vocês poderiam dar para quem vai tentar a seleção de mestrado? Você pode falar um pouco das suas quando você fez assim, o seu processo seletivo? Isso. Eu acho que a gente tem que pesquisar as universidades, pesquisar os professores, os grupos de pesquisa, ver os artigos daquela universidade. Não é assim cair de paraquedas, sabe? Porque eles vão perceber. Se tu não conhece o assunto, se tu não conhece a universidade, eu faço doutorado. Ana Elvira aqui. É minha avó. Eles vão perceber
que tu tá ali perdido, que tu tá ali, eu vou tentar aqui, vou ver se eu vou passar. Não, não existe isso. Às vezes, quando a gente está fazendo vestibular, a gente tem, eu vou me inscrever em todas as universidades aqui, vou fazer todos os vestibular, aí na que passar eu vou fazer, sabe? Eu acho que mestrado e doutorado não tem isso. A gente tem que ir com muito mais foco. Até pode se inscrever em vários, né? Porque tu nunca sabe se tu vai passar ou não vai passar, né? Então, acontece a gente tem que se inscrever em 2, 3 no mínimo, né? Mas tu tem que ir com foco, não é assim, quem sabe, vou ver se vai dar certo, sabe? Tu tem que ir com foco, estudar os processos seletivos, falar com quem já faz lá, ver o edital, assim, gente, assim, ó, eu imprimia o edital e eu lia todos os dias, e aí marcava, anotava assim, isso aqui eu já fiz, isso aqui não fiz. Isso aqui eu tenho que lembrar, botava lembrete no celular. Porque, assim, quase todas as dúvidas tá ali no edital de como que vai ser a avaliação, né, de todos os passos que tu tem que fazer. Aí tem várias datas que tu tem que tá atento, né, porque tem data para isso, data para aquilo. Então, assim, lê o edital, lê linha por linha, tudo com calma. Isso é importante, né, falar com quem já estuda nesse lugar, né, com quem já fez mestrado, doutorado nesse lugar. E, de preferência, assim, talvez às vezes, eu não consigo falar com o professor, enfim. Mas fala com outro mestrando, às vezes a pessoa ali muito próxima de ti, às vezes, quem sabe, tu descobre alguém que é até da tua cidade ali, não sei. Mas procura a pessoa na internet e descobre ali. Fala com a pessoa, olha, eu tô pensando em fazer mestrado nesse lugar, eu vi que tu tá ali. Me fala quais são os professores que eu posso confiar, me fala quais são os professores que eu posso aplicar ali, vou ver os artigos deles, e assim por diante, né? Assim que começa o processo seletivo. Essa questão de você, por exemplo, uma dica que eu dou, porque eu fui para pelo assim, como eu já vinha procurando o mestrado já tinha um certo tempo, já sabia qual era a área que eu queria, então normalmente no site dos mestrados ficam disponíveis o edital dos anos anteriores. Então normalmente eles não costumam fazer grandes alterações. Outra coisa que eu fazia, por exemplo, eu via, olha, bem stalker mesmo. Eu pegava quem passou, porque fica lá o nomezinho completo, jogava no lápis e fazia, não, isso aqui, esse aluno passou, ele foi bem, então eu preciso ter isso, isso e isso. Então, por exemplo, invista em questões de extensão, iniciação científica, monitoria, grupos de pesquisa, empresa júnior, porque como é que eu sei se eu quero a vida profissional ou se eu quero a vida acadêmica? É como a Ana falou, eu aconselho muito seguirem o conteúdo dela, porque não só fala só da área acadêmica, fala da carreira profissional. Sobre principalmente esses pontos, né? A hora de arriscar é na graduação, né? Você, assim, você pode até falar um pouco das suas experiências que você fez, esse intercâmbio, não foi? Você fez, assim, fez várias experiências, então a hora de arriscar é na graduação, a hora de você realmente saber o que você gosta, de ter experiência é lá. Porque a pós-graduação é apenas para definir o que você fez durante a graduação. Pelo menos eu penso dessa forma. Pois é, quando a gente está, às vezes, na graduação, a gente pensa, eu tenho que ter foco. E não precisa, sabe? A gente tem que fazer tudo que aparece na frente, claro, sem se sobrecarregar, sem, né, comprometer a saúde, etc. Mas, assim, fazer tudo que aparece na frente. E, não gostei disso aqui, eu vou testar outra, vou para lá, empresa júnior, intercâmbio, PET, iniciação científica. Faz um pouco de cada ali, tu tem 5, 6 anos ali, fica um semestre ou um ano em cada, vê o que tu gosta mais. Estágio, testa vários tipos de estágio. Às vezes, um estágio que é em obra, outro que é em escritório, outro que é em fábrica. Não fica ali só, tipo, no mesmo, assim, não, porque eu tenho que ter foco, sabe? Acho que, assim, depois que tu tá formado, as pessoas em geral, e tu mesmo vai exigir que tu tenha foco. Porque é estranho, né? Às vezes tu vê lá uma pessoa de 25, 30, 40 anos pulando de galho em galho, todo mundo, essa pessoa não sabe o que é da vida. Mas quando tu tá na graduação, tipo, tu tem que testar. Testar todas as áreas possíveis, né? E não, assim, só questão de atividades, mas testar as áreas, né? Eu vou fazer lá uma cadeira diferente, vou ver se eu gosto desse assunto. Porque a gente tem, a maioria dos cursos tem eletivas, né? Não sei se tem algum que não tem nenhuma eletiva, que todas as cadeiras são fechadinhas. Não, nunca ouvi falar. Obrigada. Federal, obrigado, você tem que pagar matérias eletivas justamente para você ter essa experiência, né?
Então, assim, eu vou fazer eletiva só dessa área que eu gosto. Não, pega uma lá diferentona para ver se não te motiva e tal de outra maneira, né? E assim, eu já vi gente que, nunca fez nada na graduação inteira, sabe? Nunca participou de nada. Aí, depois de um tempo, resolveu fazer mestrado. Aí, essa pessoa tem que ficar correndo atrás. Aí, sei lá, tem que tentar fazer algum projeto voluntário, tem que, sei lá, fazer um artigo, né, de algum jeito para poder entrar no mestrado, porque não tem nada no currículo, né? Então, assim, ou então entrar num programa de mestrado mais ou menos, né? Mas faz ali, assim, não é que o currículo tem que ser maravilhoso, tem que ter um artigo numa revista não. Só mostrar ali que tu fez iniciação científica, que tu fez monitoria, que tu fez empresa júnior, tudo isso vai contar, sabe? Não, sabe? Às vezes tem gente que entra na iniciação científica e acha, eu vou publicar aqui num periódico A1, não sei o quê, o cara fica lá. Sabe? Não, gente, assim, tem gente que faz doutorado e tem dificuldade de publicar nessas revistas famosas, sabe? Então, foca em fazer o teu trabalho. Tipo, porque se alguém pegar lá o currículo, essa pessoa fez monitoria, essa pessoa fez iniciação científica, tá, eu acho que ela consegue dar conta de fazer o mestrado, sabe? É mais nesse sentido. Porque, se tu só fez as cadeiras na faculdade, tu é uma pessoa acomodada ali, não sei o quê, que se contenta de fazer o mínimo. E não dá para ser assim, né? Exatamente, eu penso exatamente. A gente tem um certo alinhamento de pensamentos, né? Acho que a gente abordou quase tudo que falaram, os pontos principais, mas eu sempre recomendo. Networking na graduação é extremamente importante. Porque você, até a oportunidade de estágio pode aparecer, coisas grandiosas pode fazer isso. Faz trabalho voluntário, até monitoria voluntária eu fiz, em bolsa. Então, eu queria aprender. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto? Fiz coisas na área de biomassa, mas eu disse, não, eu quero elétrica e fui. Busquei, pesquisei e é referência. Busquem referências e sempre olhem editais anos anteriores desse processo e para ver o que aquele programa é. Porque nem todo programa é igual, tá? Lembrando que cada um tem uma linha diferente. Tem uns que fazem prova, tem uns que exigem prova de TOEFL, que é uma prova de certificação para a língua inglesa. Tem outros que fazem provas e provas. Tem um que você tem que apresentar um pré-projeto. Tem um que você tem que defender esse pré-projeto. Então, assim, procurem e se preparem para cada processo seletivo. Eu fiz algumas. Na verdade, está até aqui. Se vocês olharem isso aqui, é a minha lista de mestrado. É que não dá para ler direito ali. Mas, enfim. Foram 11. Na verdade, no final das contas, eu coloquei mais um. E não me inscrevi em todos. Por quê? Vou falar o porquê não me inscrevi em todos. Porque não adianta. Vai chegar um momento que todos são mais ou menos entre novembro e janeiro, processo seletivo, e você vai se atrapalhar. Porque as datas vão acabar batendo, você vai ter que fazer coisas diferentes. Então, eu não recomendo. Foque naquilo que você realmente quer. Isso que agora os processos estão sendo online, né? Quando eu entrei no mestrado, era presencial, então eu tinha que viajar. Aí eu digo, vá no que você realmente quer. No final das contas, eu me inscrevi em 5 processos seletivos, não passei em 2. E com relação a, quando for fazer também, uma dica de ouro. Pelo menos assim, o que ninguém nunca me disse. Quando for fazer, procure um programa de referência. Procure um programa que tenha um portal de transparência, que tenha um edital, que possa recorrer, que mostre a pontuação de acordo com o currículo. Não faz um programa que vamos botar análise de currículo e não tem mais nada. É uma dica que eu dou, assim, porque é importante a transparência. Até porque se você quiser tentar no ano que vem de novo, você precisa saber no que você não passou e o que você teria que fazer para passar. É uma diquinha. É que assim, a gente... vamos combinar. Às vezes a gente tem uma ideia diferente e tal, mas meio acadêmico tem muito ninho de cobra, tá? E tem vários programas de pós-graduação que é pura politicagem, que as pessoas só colocam lá dentro quem eles querem colocar, sabe? E aí, se tu não fez graduação naquela universidade, se tu não conhece todos os professores, tu não vai entrar, sabe? E mesmo que o teu currículo seja maravilhoso. Então, a gente tem esse tipo de problema, tá? Não vamos ficar falando quais são as universidades e tal. Deixa cada um descobrir, sabe? Mas... Então, assim,
Procurem programas de referência e caso, por exemplo, quem tem assim alguns problemas de ansiedade e tal, se não passar, vão ter outros, tá? Vão ter outros programas de qualidade, porque são muitos programas do Brasil todo, então você tem como se dedicar sim e passar. Vamos dizer, você perdeu teoricamente, esse processo seletivo, a tua vaga para alguém com um currículo inferior ao seu, então você vai saber que não tem uma coisa certa. Vai num lugar que seja ético e que você vai conseguir as coisas, vai conseguir um bom orientador, porque assim, é uma oportunidade. Eu sempre brinquei, eu tinha duas grandes opções, né? Era empatado, e quando eu passei no Rio Grande do Sul, foi uma realização de um sonho, de estar até lá em cima na lista de prioridades. Então, em breve, eu estarei encontrando a Ana, futuramente, no Rio Grande do Sul. E é isso. Obrigada a todos pelas perguntas. Espero que a gente possa ter esclarecido tudo. Certo. Agradeço a tua disposição, Carol. Agradeço a todos que assistiram. E se ficou mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Vou deixar gravado, tá? Caso alguém tenha perdido. Mas espero que vocês tenham gostado. E taca o dedo no coração aí, se vocês curtiram esse papo sobre pós-graduação. Muito obrigada, Ana, por ter aceitado topar essas dúvidas. Foi né? um prazer. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau.